Oi, gente! Aproveitei que eu vim passar uns dias aqui a Portugal, na casa da minha mãe, para vos mostrar o caderno onde eu escrevi a minha oração sobre o vídeo Deus Trabalha com Datas. E é isso que eu queria vos mostrar hoje e falar um bocadinho mais sobre esta oração. Vamos lá? Olá pessoal, sejam todas muito bem-vindas mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Andreia e hoje eu estou aqui para vos falar um bocadinho mais sobre a oração que originou então o meu vídeo Deus Trabalha com Datas. Sim, esse vídeo que trouxe muitas de vocês até este canal e por isso eu sou muito grata a Deus por ter feito com que muitas de vocês chegassem até aqui para ouvir aquilo que Ele tem implantado no meu coração para falar e para passar para vocês, e eu estou mesmo muito grata por isso. E é isso, sejam bem-vindas e muito obrigada por estarem aqui, permanecerem aqui, porque eu tenho muito mais conteúdo também para trazer para vocês do que aquilo que Deus tem falado comigo durante esse tempo todo. Então, vamos lá? Primeiro, como eu escrevo as coisas no meu diário? A maneira como eu escrevo as coisas no meu diário de oração é muito relativo. Depende muito de como eu sou guiada pelo Espírito Santo a fazer essa oração, se é a escrever, se é em voz alta. Então, naquele tempo, eu lembro-me que nós estávamos a entrar em lockdown. Estávamos no início de 2020 e as portas estavam-se a fechar, as fronteiras estavam-se a fechar e eu tinha acabado de voltar para a Inglaterra. Na altura tinha vindo de uma viagem missionária que eu fiz na Costa Rica com a Jocum e eu estava sem sítio para ficar em Londres, então eu acabei por ficar com uma amiga como uma irmã. Então nesse tempo estávamos todos fechados, na altura que começaram a avisar-nos que tínhamos que ficar em casa, não podíamos sair, então nós estávamos fechadas em casa. E nessa altura eu sou muito de ter o meu espaço. Já se tinha passado algum tempo e eu não conseguia ter o meu espaço porque pronto, eu estava ali na sala da minha amiga e não havia aquela privacidade. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de orar em voz alta. Eu quando estou em oração, eu desdobro-me completamente em oração. Se eu tiver que me atirar no chão, eu atiro-me. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que estar a orar, a rir, eu rio. Então depende muito de como sou levada pelo Espírito Santo e como eu estou e como o meu coração está naquele momento de entrega em oração. Então, naquele momento, eu não tinha muito como orar, eu não queria orar em voz alta, porque para mim a oração é um momento muito íntimo comigo e com Deus. Então, eu estava um bocadinho agoniada e queria muito ter aquele momento, mas eu não conseguia, então eu escrevia muito. E foi aí que, depois de uns dias, eu acabei por ir à casa de uma outra amiga minha, que era a nossa bolha naquela época, né, de casas que a gente podia visitar. E eu estava a falar com a minha amiga e estava triste, a dizer assim para ela: uau, estou quase a fazer 30 anos e as coisas parecem que não acontecem para mim, nada daquilo que eu sonhei realmente aconteceu na minha vida. E a minha amiga, eu lembro muito bem, como se fosse hoje, ela olha para mim assim, muito confiante, e ela diz assim: Andreia, tu não acreditas que Deus pode mudar a tua vida num ano? E eu, claro que eu acabei por dizer, claro que eu acredito, mas lá no fundo, na minha mente, eu pensava, mas como é que Deus vai mudar a minha vida em um ano, não é? E aquelas palavras tocaram-me tanto, quando ela me perguntou: tu não acreditas que Deus pode mudar a tua vida em um ano? E ela disse-me: Deus pode mudar a tua vida em um ano, acredita? E eu fui para casa depois a pensar naquelas palavras que ela me tinha dito, a pensar, será mesmo que eu estou com 29, quase a fazer 30 anos, será mesmo que Deus pode mudar a minha vida em um ano? Porque realmente nada daquilo que eu planeei para a minha vida tinha acontecido. E foi nesse momento então que eu decidi, ok, pronto, já que eu não consigo orar em voz alta, não tenho privacidade para o fazer, eu vou escrever os meus pensamentos, vou escrever as minhas emoções, as minhas orações neste caderno e vou começar de agora. Lembrando que já neste ano
antes de eu ir para a Inglaterra, eu já tinha colocado Deus em primeiro lugar. Eu já lembro de ter feito uma oração de entrega a Deus, que eu queria colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas da minha vida e queria que fosse apenas... Eu só queria aquilo que viesse dele. Mas eu não estava... Eu tinha entregado tudo a Deus, mas eu também não mexia muito. E naquele dia eu decidi então fazer um statement, escrever mesmo, fazer assim uma declaração sobre aquilo que eu queria para o ano que nós estávamos. E foi assim que eu comecei a escrever. Eu não vou mostrar assim muito, porque eu tenho aqui coisas privadas minhas, mas eu escrevi esta oração aqui, que diz assim. Isso foi no dia 9 de junho de 2020, que diz assim: hoje eu quero começar uma nova jornada na minha vida. Hoje me comprometo a olhar somente para o alto, colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que eu fizer e não olhar mais para trás. Entrego nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, a minha vida amorosa, profissional e espiritual. Hoje eu peço ao Pai que renove a minha vida, me perdoe dos meus pecados e guarde o meu coração. Hoje, entrego o meu coração para Jesus e declaro que estou livre de todo o pecado da minha vida. Declaro que sou dele e aceito apenas o que vem dele. Hoje, declaro que a minha vida e os meus pensamentos não serão mais os mesmos. Declaro abundância em todas as áreas da minha vida, espiritual, sentimental e profissional. Terei vitória e serei bem-sucedida em nome de Jesus. Essa foi uma oração assim bem básica que eu fiz, uma declaração na verdade, porque antes desta oração eu lembro-me que eu já tinha me desdobrado em oração, bem em silêncio, né? Mas eu estava ali a orar. E no fim da minha oração, de louvar, de agradecer a Deus pela minha vida, por todas as coisas que Ele já tinha feito na minha vida, eu fiz então esta oração de entrega. E no mesmo dia, foi aí que o Espírito Santo me levou a colocar datas para aquilo que eu queria, para os desejos do meu coração. Lembrando que não é necessário nós colocarmos datas, porque Deus não age de acordo com o nosso tempo, mas é no tempo dele. Mas naquele momento eu fui levada pelo Espírito Santo. Isso tem muito a ver com a vossa experiência com Deus. É individual. Então, só para vos lembrar aqui, meninas. Então, eu fiz assim, esta oração não. Eu profetizei e também coloquei como uma declaração. E foi assim. Eu profetizo, está aqui, para vocês verem, não sei se vai conseguir. Pois, eu pus aqui, eu profetizo. Eu, Andreia Travessa, profetizo que, em nome de Jesus, irei me tornar dona, em 2021, da minha própria empresa. Que estarei noiva em 2022 e me casarei em 2023. Depois escrevi aqui mais qualquer coisa. Profetizo que dentro de 3 anos terei a casa dos meus sonhos, o marido dos meus sonhos e o emprego dos meus sonhos. Tudo bem básico, né? Ainda escrevi, eu sei que Deus funciona com datas também, por isso marquei um tempo para que Ele me abençoe. Mas se Ele quiser antecipar, também recebo com muito amor e gratidão. Amém? E foi assim. Claro que todas essas orações, isso que eu profetizei aqui, veio com muito trabalho, porque logo a seguir eu comecei a mover-me em ação e em fé, crendo que Deus iria agir na minha vida consoante a minha própria fé. Então, eu realmente me tornei dona da minha própria empresa, porque depois eu e o meu marido, nós abrimos uma empresa em Portugal. Em 2021, foi a data que depois nós voltámos para Portugal. Em 2022, em janeiro, foi quando ele me pediu em casamento. E em 2023, em fevereiro, foi quando nós casámos no civil. O nosso casamento religioso só aconteceu no ano passado, em 2024, mas pensando nisto tudo, realmente as coisas aconteceram nos 3 anos que eu tinha colocado aqui. E eu fico muito feliz por saber que também estava alinhado com as coisas que Deus
tinha para a minha vida. Ao ler estas páginas, eu vejo o quanto que Deus é um Deus maravilhoso, porque é surreal ser apenas com a minha força, ter conseguido isto apenas com a minha força. Só pode ser Deus. E eu, quando leio estas páginas, tem aqui uma parte em que eu coloco assim: os planos que eu tenho para até o final de 2020, até dia 31 de dezembro, ter um emprego na minha área de estudos, conseguir juntar esta certa quantia, não vou dizer aqui a quantia, mas X libras, para conseguir dar entrada na minha casa em Portugal. Vejo-me até o final de 2020 com um emprego novo na minha área de estudos e com o dinheiro suficiente para poder comprar a minha casa. Vejo-me a preparar-me para viajar para Portugal, para fechar a compra da minha primeira casa. Uau! Hoje é o início de uma nova fase na minha vida. Não entendo porquê, mas sei que estás a dar-me uma nova chance. Declaro que todos os sonhos que tu, meu Deus, tens para mim irão se realizar e nenhum será frustrado. Em nome de Jesus. Um tempo depois, já depois de alguns meses, eu também escrevi aqui, uau, o homem que eu desejo casar. Um tempo depois, eu também escrevi aqui, já depois de ter conseguido um emprego na minha área, também fiz uma oração a Deus e pedi que Ele me abençoasse dentro da empresa para que eu fizesse a diferença lá dentro. Então, eu escrevi assim: Senhor Deus, quero te agradecer pelo novo emprego. Estou grata por teres me dado essa bênção. Peço-te que, embora eu não tenha sido fiel a ti, tu sempre foste. Mostraste-me que não és um mau pai. Peço-te que me abençoes com tudo o que eu fizer dentro da empresa e faças crescer as receitas. O meu pedido é que até o Natal, que eu entrei mais ou menos a faltar uns 2 ou 3 meses para o Natal, a empresa, não vou dizer o nome, faça 50% mais do que antes de eu entrar nesta empresa. Senhor, peço-te criatividade, capacitação, inteligência e sabedoria para fazer crescer aquela empresa. E foi assim. Realmente Deus me capacitou para eu ocupar o cargo que eu ocupei naquela empresa. Tudo bem que fiquei na empresa mais ou menos 1 ano, que depois eu e o meu marido, na altura nós depois decidimos voltar para Portugal, e em Portugal eu comprei a casa e pronto, nós começámos um negócio juntos. E então vivi muitas coisas nestes anos que realmente, olhando para trás, eu vejo que realmente Deus foi bom com a minha vida nesse tempo e continua a ser muito bom também. Desculpem pessoal, eu tive que mudar de lugar porque eu comecei a ficar com uma cãibra na perna, porque eu estava sentada aqui na sala da minha mãe, então acabei por mudar de lugar. Ok, mudando de assunto. Eu posso vos dizer uma coisa: Deus só pode realizar grandes obras na nossa vida consoante a nossa fé, mediante a medida de fé que nós temos na sua palavra, nele, no seu agir. A fé é a base de uma vida cristã. Nós devemos buscar essa fé. Como diz aí em Hebreus, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É ter a confiança naquilo que Deus nos prometeu, é continuar em perseverança, né? É ter uma vida de fidelidade a Deus e confiar que Ele realmente é um Deus que olha por nós, é um Deus que sabe das nossas necessidades, e nós devemos acreditar que Ele vai fazer essas coisas na nossa vida. Por isso é que nós devemos ter um objetivo claro. Quando nós decidimos orar, ir buscar a Deus em oração,
nós devemos ter um objetivo bem claro daquilo que nós queremos. Porque Deus, obviamente, não se agrada das nossas orações vagas. Claro que quando nós vamos a Deus, muitas das vezes nós vamos e pensamos, Deus abençoa-nos, abençoa-nos, mas na verdade nós não sabemos bem aquilo que nós queremos que Deus nos abençoe. Deus não quer este tipo de oração. Pelo contrário, Deus quer que tu, embora Ele já saiba daquilo que tu desejas, dos desejos do teu coração, Ele quer que tu nomeies essas coisas, quer que tu fales essas coisas. Então, quando nós nos dirigimos a Deus em oração, é como eu faço. Eu sou muito específica em relação àquilo que eu peço a Deus. Eu não vou e digo assim, Deus, abençoa-me, abençoa a minha vida porque eu desejo ser bem-sucedida, por exemplo. Eu, quando vou fazer a minha oração a Deus, eu vou e faço a minha oração especificamente sobre aquilo que eu quero que Deus haja na minha vida. Nós temos o exemplo do cego Bartimeu. Quem já ouviu falar da história do cego Bartimeu? O cego Bartimeu é um grande exemplo sobre como nós devemos nos dirigir a Deus, nos dirigir a Jesus, quando nós queremos que Ele nos abençoe com algo. Lá na Bíblia diz que o cego Bartimeu estava no meio do caminho e quando Jesus ia passar, ele pediu para que Jesus o abençoasse. E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu diz, eu quero ver. Reparem que ele é específico naquilo que ele pediu a Jesus. Ele não disse, Jesus, abençoa-me, porque isto é muito vago. Ok, abençoo-te, mas abençoo-te com o quê? Ele disse, eu quero ver. E Jesus disse, que seja feita então conforme a tua fé. E é isso que nós devemos buscar a Deus. Devemos ir em busca estar em oração, buscar a Deus, mas se nós queremos que Ele nos abençoe, nós devemos ser mais específicos com aquilo que nós desejamos na nossa vida. Ok, agora vamos por um exemplo mais prático. Bartimeu disse, eu quero voltar a ver. Quero que Jesus me abençoe para que eu tenha visão. E tu? Se é um esposo, por exemplo, que tu queres e desejas que Deus te abençoe, tu não vais orar, Deus, abençoa-me, abençoa a minha vida. Tu vais orar, Deus, abençoa-me com um bom esposo, que ele tenha estas qualidades e tu vais nomear as qualidades, que seja trabalhador, que seja um bom pai, que seja um bom marido, que seja uma pessoa esforçada, uma pessoa disciplinada e tu vais fazendo a tua lista daquilo que tu esperas que Deus te abençoe. Obviamente que Deus quer boas coisas para as suas filhas. Se Ele deseja que tu cases, obviamente que se tu esperares em Deus, se tu o buscares em primeiro lugar, Ele vai te abençoar. Por isso, hoje eu te pergunto, qual é o tamanho da tua fé? Se tu queres ser abençoada com os desejos do teu coração, com aquilo que vai no teu coração, qual tem sido o tamanho da tua fé? Será que o tamanho da tua fé é o mesmo tamanho dos teus sonhos? Ou será que tu tens grandes sonhos e uma fé pequena? Assim como Bartimeu, o que é que queres que Deus faça? Assim seja feita consoante a tua fé também. Então a tua fé tem que acompanhar os teus sonhos. Se tens sonhos grandes para a tua vida, tu também devias ter uma grande fé. Devias acreditar que sim, que é possível Deus realizar. Esperar essas coisas, mesmo que elas não estejam a acontecer ainda na tua vida. Não sejas incrédula, porque isto acaba com a nossa fé, acaba com a nossa confiança em Deus, quando nós começamos a duvidar que realmente Deus é capaz de fazer isso nas nossas vidas. Se é como Bartimeu, pede, mas acredita. E Deus, que é um bom Pai, Ele te dará consoante a tua fé. Mas espero que não tenhas uma fé pequena. O que é que tu queres? Ser específica com Deus. Porque Deus só pode operar na tua vida consoante a tua fé. Se é um marido que tu tens buscado de Deus, se queres que Ele te abençoe com um bom casamento, um marido segundo o coração de Deus, um homem de Deus, seja específica com Deus.
Vê claramente esse homem no teu pensamento, como se fosse algo que já existisse na tua vida, porque a fé é a esperança daquilo que nós não temos ainda, mas que nós vemos acontecer na nossa vida. Então vê com clareza aquilo que tu queres na tua mente e acredita que Deus pode sim realizar essas coisas, mas não tenhas uma fé pequena. Que seja feita consoante a tua fé, consoante naquilo que tu acreditas. Eu não sei se vocês estão a entender a essência daquilo que eu estou a falar. Mas assim como o Bartimeu, que seja feita consoante a tua fé. Que tipo de fé tu tens para realizar esse sonho? É um emprego? Tu já viste claramente esse emprego na tua vida? Tu já te imaginaste nesse emprego? Tu já creste antes de ver? Assim com o teu marido, com a tua casa? O que é que tu tens feito que te aproxima mais desse objetivo todos os dias? Se tu já oraste, se tu já buscaste, se tu já colocaste em oração, se tu já escreveste, se tu colocaste uma data, será que tens estado só simplesmente à espera em Deus, ou tens estado à espera, mas tens agido também? Porque a nossa fé tem que acompanhar ações em direção a esse objetivo. Se nós realmente queremos, nós não vamos ficar parados à espera que caia do céu. Nós vamos caminhar em direção a esses objetivos, a esses sonhos, dia após dia, fazendo a nossa parte, porque nada vem sem trabalho. É preciso tu te esforçares, é preciso tu mereceres isso, né? Porque Deus não te vai abençoar se vir que não estás a fazer nada para que isso se realize na tua vida. Se Ele pode dar-te com a graça de Deus, claro que te pode dar. Mas se Ele também vir que não estás a fazer nem um mínimo de esforço para que isso aconteça, achas que tu és merecedora? Então levanta-te daí, vê o que é necessário fazer, vê onde é que tens falhado, onde é que precisas de melhorar. Muitas vezes o nosso erro está em querer as coisas e até conseguimos, mas depois não termos Deus, Jesus, no centro do nosso coração. Por isso é que muitas vezes quando nós conseguimos as coisas, nós facilmente nos esquecemos de Deus novamente. Conseguimos o trabalho dos sonhos, não buscamos mais a Deus, não oramos, não queremos mais saber, porque já temos aquilo que oramos. Usamos Deus como um homem da lâmpada, né? Que a gente faz os nossos pedidos, depois que os temos já não necessitamos. Mas isso está errado. Deus deve ser o centro da nossa vida. Por isso é que muitas vezes quando Deus não realiza aquilo que nós desejamos do nosso coração, porque Ele quer que nós o busquemos em primeiro lugar. Ele quer ser o centro da nossa vida primeiro. Onde é que está a intenção do teu coração? Por isso é que Deus nos diz: buscar em primeiro lugar o seu reino. Buscar em primeiro lugar o meu reino. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aonde está a intenção do teu coração? Analisa isso. Será que está apenas em ter essas coisas? Ou está em Deus? Muitas vezes nós, quando fazemos as nossas orações, nós fazemos orações, além de fazermos as nossas orações vagas, nós não temos a paciência de esperar em Deus. Nós somos da geração que queremos tudo para ontem, a geração do fast food, fast fashion, tudo rápido, né? Não sabemos esperar, da comida enlatada, da comida em 5 minutos, vamos ao restaurante, 5 minutos depois a nossa comida está pronta e nós achamos que Deus é assim que Deus age com a nossa vida, que nós fazemos a nossa oração e no dia seguinte temos as nossas orações respondidas. Mas não é assim. Não é assim que Deus age. Tu tens que dar espaço para que Deus trabalhe na tua vida.
Se ainda não estás alinhada com os planos que Deus tem para a tua vida, é nesse espaço que Deus começa a podar-te, né? Que Deus vai alinhando o plano dele com os desejos do teu coração. É nesse espaço que nós muitas vezes desistimos de muitas das coisas que nós pedimos a Deus porque vemos que não é aquilo que nós queríamos realmente. Deus age na espera. É nessa espera, porque muitas vezes nós realizamos esses desejos que estavam no nosso coração, Deus realmente nos leva a termos essas coisas, para depois nós entendermos que não seria isso que nos iria fazer felizes, não era aqueles desejos, mas sim estar no centro da vontade de Deus. Então, a espera não é em vão, a espera tem um propósito. A espera tem o propósito de nos moldar, de nos alinhar, de nos direcionar ao caminho certo. Mas muitas vezes nós estamos tão apressados, tão ansiosos, que nós não conseguimos ver o agir de Deus na nossa vida durante esse tempo, porque nós queremos as coisas para ontem. E muitas vezes, com a nossa ansiedade, com a nossa vontade de termos as coisas para ontem, nós deixamos espaço para o inimigo agir, porque começamos a ficar impacientes. O inimigo facilmente toma conta da nossa mente. Daquela fé que nós devíamos perseverar, acaba por dar espaço para a incredulidade, porque nós não estamos a ver Deus agir, né, aos nossos olhos, mas na verdade Deus está a agir. Nós é que não conseguimos ver, porque estamos demasiado ansiosos, porque estamos angustiados, porque queremos que Deus haja na nossa vida. Esquecemos que Deus não age de acordo com a nossa vontade, mas com aquilo que Ele tem para a nossa vida. E a nossa fé deve estar alinhada com isso. E é aí que o demônio, que o diabo entra, quando nós damos espaço para começar a questionar o agir de Deus na nossa vida. É aí que Satanás começa a tomar conta do nosso ser, quando começamos a duvidar que Deus realmente pode fazer. Em Mateus 18:18 diz: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Portanto, tudo o que nós declaramos aqui na terra dá permissão ao mundo espiritual. Enquanto nós estivermos a andar pela fé, acreditar em Deus, no agir de Deus, nós estamos alinhados com a vontade de Deus. Mas quando nós começamos a dar permissão para que Satanás comece a atacar a nossa mente, as coisas que antes eram de Deus começam a ganhar espaço para a incredulidade. E aí o mundo espiritual, em vez de atuar em nosso favor para aquilo que nós queremos, começa a anular o agir de Deus. Porque sim, antes de qualquer coisa nós somos seres espirituais. E o mundo espiritual anda em paralelo com esta terra. Só que nós não temos consciência daquilo que das nossas ações, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos. Não, somos seres inconsequentes, somos levados muito facilmente pela influência maligna de Satanás, atinge a nossa mente e nós prontos, bum. Esquecemos daquilo que nós pedimos, esquecemos daquilo que nós oramos e começamos a duvidar. Começamos a duvidar das coisas de Deus. E é isso que o diabo quer. Porque desde o início, lá no paraíso, onde estava Adão e Eva, que o propósito do diabo sempre foi destabilizar a mente humana, influenciar para o mal. Como ele não pode agir diretamente na nossa vida, ele vai lá na nossa mente e tenta colocar minhocas, influenciar
Como ele não tem acesso direto, elimina a nossa mente. E aí nós ficamos entre a fé e a incredulidade. E isso anula completamente a nossa fé em Deus. Nós não podemos andar em cima do muro. Ou nós cremos ou não cremos. Ou realmente sabemos que Deus é o Senhor da nossa vida, ou então damos espaço para a dúvida. E quando nós andamos em dúvida, claramente não acreditamos que Deus é capaz de fazer mais na nossa vida. Então, se nós não andarmos vigiantes, se não vigiarmos a nossa mente, principalmente quando nós estamos em oração, estamos em fase de jejum, em fase de propósitos, se não vigiarmos a nossa mente, nós nos deixamos cair facilmente na incredulidade. E é isso que o diabo quer para a nossa vida. Ele quer nos destabilizar, ele quer nos levar ao pecado, ele quer que nós não cumpramos com o propósito que Deus tem para a nossa vida. E ele vai tentar atrapalhar o máximo possível a nossa vida para que nós não cumpramos com esse propósito. Por isso é que a nossa mente é um campo de batalha constante. E é nessas alturas que nós temos que fortalecer-nos mais em oração. Por isso é que Deus diz, buscai o seu reino em primeiro lugar. Por isso é que a Bíblia nos diz, a Bíblia que é o nosso guia, a nossa bússola. Isto aqui é o nosso manual. Nós vemos que em Salmos 37, 4 ao 5 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aqui está a dizer para confiar em Deus, que o mais Ele fará. Ele sabe dos desejos do nosso coração. Ele sabe. Por isso é que a nossa Bíblia é a nossa bússola. Lá em Josué nos diz, em Josué 1:8, nos diz para nós meditarmos na palavra de Deus. Ao meditarmos na palavra de Deus dia e noite, andaremos dentro da vontade de Deus e não nos iremos corromper facilmente por Satanás. Porque ele atinge-nos facilmente, atinge a nossa mente. Aqui não está a dizer que seremos bem-sucedidos financeiramente, mas está a dizer que seremos bem-sucedidos na nossa vida. Andaremos de maneira reta para aquilo que Deus tem para nós. Não nos iremos desviar facilmente dos caminhos de Deus, porque nós sabemos da nossa identidade, sabemos da verdade. E é isso que Deus quer nos ensinar nessas passagens. Lá em Gênesis, Deus deu ao homem, a Adão, o poder de governar a terra. Mas Satanás, através da nossa mente, elimina-nos para nós não conseguirmos termos esse poder. Porque ele sabe que se nós conseguirmos dominar a nossa mente, se nós formos indestrutíveis em relação à nossa fé em Deus, nós seremos pessoas imparáveis. E ele entende isso. Por isso é que ele está constantemente a minar a nossa mente com incredulidade, com dúvidas. A minar a nossa mente contra os outros, contra nós mesmos, contra Deus. Em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando em Jeremias diz que o coração é enganoso, ele fala-nos da nossa mente, porque a nossa mente nos mente a nós próprios. Por isso é que não devemos andar segundo aquilo que nós sentimos, mas sobre o que está escrito na palavra, no nosso guia, na nossa Bíblia. Por isso Deus nos diz, medita nela dia e noite, para que não sejas corrompida. É isso que Deus nos quer dizer. Em Provérbios nos diz, em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
O que é o teu coração? Aqui Deus não está a falar que o nosso coração é o nosso próprio coração. Ele está a falar na nossa mente. Na nossa mente, naquilo que vai na nossa mente. Porque nós somos muito facilmente enganados pelos nossos próprios pensamentos. Então, enganosos são os nossos pensamentos. A nossa mente é muito fácil assumir coisas que não são. É muito fácil nós começarmos, Satanás colocar uma ideia na nossa mente e nós começarmos a viajar na maionese. E do nada, de repente aquilo torna-se a nossa verdade. Por isso Deus diz, medita na minha palavra. Por isso Deus diz, procurai o reino de Deus em primeiro lugar. E todas estas coisas, as outras coisas vos serão acrescentadas. Para que não sejais corrompidos por aquilo que o mundo oferece. Para aquilo que aqui tem neste mundo, mas pelas coisas do alto, que vale muito mais do que tudo isso. Amém? Então, assim como nós temos fé para acreditar em Deus, nas coisas de Deus, muitas vezes o inimigo também usa para nos desacreditar, para nos enganar, para nos destruir, para nos tornar incrédulos. Como ele fez com Adão e Eva lá no início. Tentando influenciar a sua mente. Por isso é que Deus só pode agir na nossa vida consoante a permissão que nós damos a Ele, consoante a nossa fé. Quando nós damos permissão a Deus para agir na nossa vida, para confiarmos nele, Ele age em nosso favor. Assim também é com o inimigo. Se nós damos permissão, abrimos a nossa mente para que ele haja, em vez de ser Deus agir, vai ser o inimigo agir na nossa vida. E é assim que entra a destruição na nossa vida. Não dês legalidades ao diabo para agir contra as coisas de Deus, contra as coisas que Deus quer fazer na tua vida. Rejeita todo o pensamento negativo, principalmente quando tu fazes as tuas orações, quando tu escreves aquilo que tu desejas que Deus faça na tua vida. Rejeita também todos os pensamentos que vierem como ataque. Eu lembro-me que quando no ano que eu entreguei toda a minha vida para Deus, no ano que eu decidi sair da frente e deixar Deus agir na minha vida, eu não queria mais o controle, queria que Deus tomasse o controle de todas as áreas da minha vida. Quando eu coloquei Deus em primeiro lugar, quando eu rejeitei toda a ação minha, de mim mesma e pensamentos negativos, eu vi muitos ataques espirituais. Eu vi pessoas do meu passado a tentarem voltar para a minha vida. Eu recebia chamadas, mensagens de pessoas do meu passado que eu já não queria mais que fizessem parte do meu presente, da minha vida. E eu senti aquilo como um ataque espiritual e eu senti que o inimigo estava a tentar destabilizar-me, mas eu já estava tão firme naquela oração que eu fiz, naquele caderno, onde eu decidi entregar toda a minha vida para Deus, que eu fiquei firme. Mas eu fiquei firme em oração, em jejum, sempre com setas do inimigo a tentar atacar-me. Mas é importante que tu continues a pôr no teu pensamento, na tua mente, em procurar primeiramente o reino dos céus. Procurar a Deus. Buscares a Deus em oração, buscares a presença do Espírito Santo para a tua vida. E rejeitares tudo o que não vem dele. Colocares completamente tudo nas mãos de Deus. É assim que Deus vai agir na tua vida. Não é apenas com a força do teu pensamento, não é apenas com a força da tua caneta a escreveres no teu caderno de oração, mas depois isso não vem acompanhado de boas ações da tua parte. Não é assim que Deus vai agir na tua vida. É quando colocares a intenção no sítio certo. É quando tu colocares Deus no centro da tua vida, que as coisas vão começar a alinhar-se. Não adianta só ir à igreja, querer as coisas de Deus e não fazer a tua parte. Não adianta
se não fores tirar um tempo para procurares a presença de Deus na tua vida, para fazeres a tua oração, o teu jejum, buscar estar alinhada com a vontade de Deus, não adianta. Não adianta tu quereres tanto que Deus haja se tu própria não dás espaço para que Deus haja, não estás alinhada, não tens levado uma vida reta em Deus. Se tu não és aprovada por Deus, se os teus pensamentos não são aprovados por Deus, se as tuas ações não são aprovadas por Deus, não adianta. É preciso tu pagares o preço, é preciso tu fazeres a tua parte, é preciso tu renunciares coisas na tua vida para que tu cries espaço para que Deus haja na tua vida. Não tem como Deus agir na tua vida de outra maneira, de outra forma. Tu tens que criar esse espaço. Eu até posso falar num outro vídeo sobre este assunto, como Deus quer que tu cries espaço para Ele agir na tua vida. Eu posso trazer aqui alguns pontos para falarmos. Mas se tu não criares esse espaço para Deus agir, tu não vais ver essas coisas realizarem-se na tua vida. Mas também é preciso pagar o preço. É preciso pegares na tua cruz e seguires a Jesus. Sem isso, não há transformação de mentalidades, não há transformação de vida, não há milagres, não há graça, misericórdia. É preciso tu buscares a Deus em primeiro lugar, minha irmã. É preciso tu renunciares os teus desejos. É preciso tu teres a tua intenção fixa nele primeiramente. Não busques a Deus só porque tu queres coisas. Não busques ao nosso Pai só porque tu queres usá-lo como um catálogo de onde tu vais, pedes o que tu queres, encomendas e esperas receber. Deus não é assim. Deus quer transformar-te de dentro para fora. Ele quer fazer-se cumprir um propósito na tua vida. Ele quer dar-te mais. Mas não é os bens materiais, não é isso. Tu vais perceber que não é isso que te vai fazer feliz. Hoje eu sei, eu sou muito contentada com a minha vida, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Tem muitos sonhos que eu desejo realizar, mas que hoje eu entreguei para Deus e hoje não é isso que me faz, que move a minha vida. Que eu sou muito contentada com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou muito grata com aquilo que eu tenho em Deus, especialmente porque o meu coração está no sítio certo. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Coloquem Deus em primeiro lugar. Essa frase durante muitos anos na minha vida, Mateus 6,33, perseguiu-me na igreja, minhas líderes, pastoras. Andreia, coloca Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Mas eu não entendia colocar Deus em primeiro lugar. Ok, mas eu já vou à igreja, mas eu já faço a minha parte. Mas Deus não quer só que tu faças isso, Ele quer a intenção verdadeira nele. Onde é que tu tens colocado a tua intenção? Naquilo que Ele tem para te dar ou naquilo que Ele é? Irmã, tu vais experimentar a verdadeira paz, aquela paz que mesmo que tu não tiveres nada, ninguém pode tirar de ti. O contentamento de estar em Deus é uma paz que excede
todo o teu entendimento. E quando tu chegas a esse ponto, a esse nível de fé na tua vida, podes até não ter nada, mas tens Deus, é o suficiente. Amém? Então procura estar na presença de Deus antes de qualquer coisa. E todas essas outras coisas te serão acrescentadas. Mas confia em Deus. E lembra-te, a tua mente é o maior campo de batalha da tua vida. É daqui que surgem todos os teus problemas, todas as tuas dúvidas, todas as tuas incredulidades. Se tu aprenderes a calar isso e deixares Deus crescer, o Espírito Santo tomar conta do teu coração, tu vais ver que é possível sim manter uma vida reta diante de Deus. Eu não estou a dizer que é fácil, mas é possível. E Jesus é a prova disso. Jesus é a prova que Ele veio de forma humana para nos provar que é possível andar reto diante de Deus. Em nome de Jesus, eu desejo que Deus, que o Espírito Santo fale aos vossos corações, que tenha falado aos vossos corações neste vídeo, durante este vídeo, e que vocês saiam daqui a refletir na vossa própria vida, na intenção do vosso coração e naquilo que Deus quer fazer também através da vossa vida. Então é isso. Eu espero ver-vos num próximo vídeo e muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Um beijão enorme e Deus vos abençoe. Até a próxima.